Boa noite a todos. Vamos começar os nossos trabalhos da noite com a prece. Nesse instante, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações, a força criadora da vida, Deus Pai, Deus Mãe, ao nosso Mestre, Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, médico de nossas almas, a Padre Pio, benfeitor dessa casa, amigo de todas as horas, agradecendo pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos neste lugar sagrado, que tem sido uma escola para as nossas almas, em busca de conhecimento, de aprimoramento, dessa conexão com a energia de Deus, com essa consciência criadora de tudo. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, por tudo que aqui aprendemos, por sentirmos em cada canto desta casa a Tua presença, que nos possibilita também de reencontrar a Tua presença em nós, na forma de nossas potencialidades divinas, que aqui aprendemos a desenvolver, a reencontrar, a aprimorar. Agradecemos pelo muito que somos amparados e ajudados pela espiritualidade dessa casa. Pedimos que envolva nosso amigo Hélio em sua energia amorosa, para que ele transmita o conhecimento com simplicidade, tocando a nossa mente, o nosso coração, para a transformação, para a posse de quem nós somos, a nossa filiação divina, com tudo aquilo que lhe diz respeito, em termos de nossas potencialidades divinas que todos nós trazemos, mas que muito pouco ainda sabemos utilizar a nosso favor, a favor do nosso próximo, a favor do lugar em que habitamos, o nosso planeta azul. Graças te damos, Senhor, por tudo que aqui recebemos, que nesse instante possamos ampliar as nossas percepções para sentirmos a presença dos nossos amigos espirituais que aqui se encontram, que muitas vezes somos tratados nesse auditório e em outros cantos dessa casa, sem ao menos termos a noção disso. Que nesse instante possamos sentir essa presença que aqui se encontra, esse encontro com essa energia amorosa dos curadores do espaço, e que essa energia possa ativar em nós o nosso poder de autocura. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, chamamos agora o nosso querido Hélio, companheiro aqui da casa, que desenvolve esse trabalho, esse treinamento autógeno às sextas-feiras, e que dará também um seminário para quem não pode participar das aulas da sexta, nesse domingo agora, dia 5, de 9 às 18, né? Aqui na casa de Padre Pio mesmo. Então, quem se interessar por esse treinamento no domingo, é só se inscrever com a gente lá na administração. Então, com a palavra, o Hélio, que é terapeuta holístico, acupunturista, e também, como é que se chama? Treinamentista, autógeno? Brincadeira. Treinamentista, autógeno. Não, facilitador, né? Não, nada de treinamentistas, não. Pode dar esse nome também, né? Eu pensei nisso, né? De qualquer forma. Só me preparar aqui um pouquinho. Ele participa também aqui do grupo das tradições nativas da casa, que também faz o atendimento nessa linha de trabalho. Bem, boa noite a todos, né? Como a Dani falou, meu nome é Hélio Balzana. Já estou aqui na casa já há um ano e meio, né? Comecei aqui com um grupo de estudo das tradições nativas. E
eu venho já há algum tempo desenvolvendo esse trabalho fora daqui da casa, né? Em consultório, com alguns outros alunos, algumas turmas. Eu não estou enxergando o pessoal lá atrás. Dá para acender essa luz aqui, Dani, lá de trás? Ah, agora sim. Olá, pessoal. Então, eu queria chamar o Michael aqui, né? Que vai ser o meu assistente aqui para assuntos digitais aqui, né? Ô, rapaz, não é treinamento de pensação aqui, ó. Não, o microfone está lá embaixo. Só desculpa, gente, eu esqueci de dar, eu pulei a parte, que geralmente eu dou aviso quando o Luiz Augusto chama, ele nos chamou. Na quarta-feira, dia 1º, não haverá passe nem a palestra na parte da tarde, só o tratamento espiritual e a massagem. E nessa sexta-feira nós temos aqui na casa o trabalho de reequilíbrio mensal, também conhecido como Antigoécia, que é uma limpeza espiritual profunda. Quem quiser participar, a gente pede para que faça aquela dieta básica de todos os tratamentos da casa. Vem com uma roupa clara, é aqui mesmo no auditório, de 6h30 às 19h30, sendo que a porta lá embaixo é fechada às 18h30 em ponto. Tá certo? É isso. Ah, sim, é isso mesmo. As inscrições para Mendes já estão abertas, tá? Para o nosso retiro espiritual, que acontece uma vez por ano. O cartaz está no mural lá embaixo, com os valores, para quem quiser participar. E você fala do CD das parábolas? Bem, gente, boa noite. Eita, acho que a distância aqui tá boa. Acho que não tem ninguém lá embaixo, não precisa nem de microfone. Olha só, gente. O CD que a gente está falando é o CD do audiobook com as parábolas de Jesus, que vai sair no Extra no domingo que vem, que é dia 5, no outro domingo consecutivo, dia 12 e no dia 19. São 3 audiobooks. E uma porcentagem da renda, do lucro, é destinada à Casa de Padre Pio. Se a gente conseguir que venda bastante, a gente vai poder promover nossas obras sociais que estão sendo ampliadas, né? A gente já pegou o cantinho de luz lá no Morro do Pinto e o Solar Bezerra de Menezes. Então agora a gente está precisando de bastante recurso e de recursos humanos. Quem quiser ser voluntário nessas instituições, depois pode me procurar. O cantinho de luz que é no Morro do Pinto. A gente vai começar lá, o trabalho ainda está meio incipiente, mas o Solar Bezerra de Menezes já trabalha com 50 meninas. Quem depois quiser ser voluntário lá é só me procurar. Lá funciona de segunda a sexta, tá bom? O Solar é na Rua Campo de São Cristóvão, do 402. É perto da Feira dos Paraíba, aliás. Tem que ser politicamente correto. A Feira de Tradições. Eu esqueço disso. É porque antigamente o nome era esse, gente, eu saí. É pra menino? Lá. Pode usar o microfone aqui. Bom, não sei nem se... Acho que todos estão me ouvindo. Não, mas tem gente que vai gravar. Acho, né? Ah, ok, desculpa. Tá certo. Muito bem. Diminuiu o volume, Mário. Alô, câmbio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu acho que agora melhorou, né? Que tal aí? Tá bem? Você também tem uma voz bem alta. Bem, mais uma vez estou aqui na Casa de Padre Pio, né? Com muita honra aqui, passando esse conhecimento aqui, um pouco desse conhecimento para vocês. Já fiz uma palestra no início de março e já estou com a segunda turma do treinamento autógeno aqui. Inclusive hoje eu trouxe alguns vídeos, né, de depoimento de alguns alunos da primeira turma, que foi muito interessante, assim. Eu tenho me surpreendido muito com alguns resultados, né? Até na aula da sexta-feira passada tive uma surpresa muito agradável com um dos alunos que começou a prática e realmente começou a praticar bem, e ele percebeu mesmo, né? Uma das coisas que talvez aqui vocês também percebam, né? Hoje eu não vou ficar aqui só falando, cansando o ouvido de vocês, né? Daqui a pouco está todo mundo dando uma cochilada. E a gente vai fazer prática hoje, né? Eu quero que vocês, assim, se possível, aprendam um pouco essa técnica, né? Eu vou pontuar alguns itens, mas eu não vou me demandar muito tempo, né? Porque tem muita coisa para falar sobre o treinamento autógeno. Ainda está muito alto. Ainda está muito reverberando aí atrás, né? Fala muito alto. Michael, vai fazer o quê, né? Pô, mamãe me deu essa voz, papai também, então não tem como. Tem que fazer...
Tô brincando contigo. Todo mundo reclama da minha palestra. Tá certo, Michael. Você é o Michael, né? Você aqui, sem você nessa casa. A casa seria ótima. Oh. Bem, eu não sei se vocês viram assim, um pouco a divulgação da palestra de hoje, né? Eu usei o tema treinamento autógeno, né? Saúde para a mente e o corpo, porque basicamente é isso que o treinamento autógeno trata. Mas hoje, especificamente, né, eu escolhi o tema que é o treinamento autógeno como ferramenta para a autopercepção, né? Às vezes a gente fica muito envolvido em coisas externas e deixa de prestar atenção na gente mesmo. Então, assim, são pequenos mecanismos, né, que a mente tem que a gente pode usar, né, para poder perceber isso, né? Aí eu pergunto a vocês assim, quem aqui alguma vez já ouviu o seu coração batendo? Levante o dedo. Ó, tá vendo? A grande maioria, né? Mas ninguém tem problema de coração aqui não, né? Tá todo mundo tranquilo. Então, esse é uma das coisas, um dos exercícios do treinamento autógeno, que depois que você pratica ele bem, você pode ouvir o seu coração batendo não só no seu peito, né? Mas na ponta do dedo do pé, na orelha, em qualquer parte do seu corpo. Você, através da mente, do exercício, você pode sentir ele batendo em várias partes do seu corpo. Inclusive até onde está com a dor, né? O treinamento autógeno também trabalha muito isso, essas questões das dores, né? E a gente vai ver isso aqui também. O que é? É um método de relaxamento muscular e mental. Basicamente é isso, né? O treinamento autógeno são 2 níveis, o básico e o avançado. O básico é o que eu vou estar falando hoje para vocês. Posso até dar uma palhinha, falar alguma coisa do avançado, mas o avançado já é um desenvolvimento do básico. Então, o treinamento ele começa com um relaxamento, né, propriamente dito. Por que treinamento? Porque é um exercício, né? É como ir para a academia, fazer ginástica. Você tem que ter um treinamento para você ver resultados. Você precisa praticar, né? Então, assim, só através dos exercícios que a gente vai conseguir resultado. Só que não é exercício para o corpo, né? Ele também é para o corpo, mas é um exercício para a mente. Então, assim, basicamente o treinamento vem daí. Autógeno. Esse nome é esquisito. As pessoas às vezes me perguntam, pô, mas que nome esquisito é esse, autógeno? Como é que é esse negócio? Eu nunca ouvi falar isso. Eu disse, assim, gente, olha só, é a palavra, né? Uma palavra grega, tem uma associação. Autógeno é de si mesmo, ou autogerado, ou aquilo que vem de dentro, né? Você mesmo propicia essa percepção, que vem da palavra autogênese, que existe por si próprio, né? Então é uma coisa que você aprende, você mesmo, depois que aprendeu, você pratica, você gera isso, né? Você gera as sensações que o exercício e a prática do treinamento autógeno vai dar a vocês. Você mesmo se induz ao relaxamento e você vai ter uma autopercepção do corpo e seus sistemas, né? Que sistemas são esses? Os 6 exercícios básicos do treinamento autógeno, ele vai trabalhar esses sistemas. O primeiro é o sistema muscular, né? Músculo esquelético, motor. O segundo é o sistema circulatório, né? O nosso sangue, a nossa linfa, né? As águas do corpo, ele vai estar atuando nesse exercício. O terceiro, regulação cardíaca. O quarto, a respiração. O quinto, todo o sistema digestor. E o sexto, o sistema neurológico. Então você vê, todos os nossos sistemas vão estar sendo trabalhados quando você começa a praticar o treinamento autógeno. Então cada exercício desse, ele vai atuar numa área específica, né? Uma atenção, alguém que hoje eu estava ali, me falou, nossa, eu não posso ficar aqui no frio não, senão minha artrose vai doer aqui, eu não vou conseguir nem assistir a palestra. A pessoa deve estar aqui, se ela não foi embora ainda, mas ela está aqui, ela não quer levantar o dedo não, deve estar com vergonha, né? Pois é. Então, assim, até para isso o treinamento autógeno é bom, né? Você focaliza para um problema que você tem e ele vai estar com a repetição, né, tratando aquele lugar. Olha só, a palestra aqui, vamos ser assim, bem interativa, né? Eu vou falando, você vê que eu começo a falar, eu vou que nem uma maquininha, né? Acelerado. Vamos trocar. Se alguém tiver alguma pergunta, não vamos deixar nem as perguntas para os finais. Se alguém quiser fazer uma pausa para perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá bom, gente? Ah, não entendi, Hélio. Explica aí de novo o que é isso, tá bom? Assim vai ficar bacana. Então, como é que funciona?
através da irradiação e ressonância vibratória. Assim, caramba, dessa eu gostei. Quero aprender isso. Porra, como é que é isso? Olha, é muito simples, né? O nosso corpo é a gente sentir as coisas, né? Se você tem uma emoção, você não sente aquela emoção, né? O seu corpo dá essa correspondência da emoção. Quando eu falo em radiação e ressonância vibratória, a gente vai criar esse estado, né? O nosso corpo, ele é muito, assim, nem vou dizer essa palavra porque é muito baixa, mas assim, ele é altamente sugestionável, né? Se você falar alguma coisa para ele usando uma boa frase, uma frase certa, ele vai obedecer a você, né? Lá na aula eu costumo brincar com os alunos assim, não, olha, aproveita que o corpo é meio burro, vamos aproveitar para treinar ele agora, né? Vamos mudar essa coisa de, eu vou tentar fazer isso. Não vai tentar, você vai fazer e você vai conseguir, né? No início os alunos ficam lá, poxa, não estou sentindo nada, Hélio, calma, né? O seu corpo está começando a entrar num outro movimento de você se perceber. Então o treinamento vai levar muito isso. E essa ressonância, ela está muito vinculada aos nossos nervos, né? Os nervos motores e os nervos sensitivos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Então, assim, essa ressonância, ela vai das extremidades para o interior do corpo. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou estar, através de umas frases, né, que são as fórmulas da prática do treinamento autógeno, para você sentir o seu corpo, sentir o seu braço, né? Então a gente vai gerar uma fórmula para você sentir o seu braço. Você pode sentir o braço pesado ou o braço quente. Então a gente vai estar sugestionando a mente a levar essa percepção para o corpo. Então assim, vai ser das extremidades para o interior do corpo. Por exemplo, na yoga, alguém aqui pratica yoga ou já praticou? Ih, que legal, bacana, e muita gente, isso é muito bom. Na yoga, segundo os autores, né, de alguns livros que eu já li, eu já pratiquei também muitos anos, eu percebi muito isso, assim, eu pude hoje, né, com o treinamento autógeno, perceber que realmente foi o inverso. A gente tem até um vídeo aqui que eu trouxe de um dos alunos, que ele também, como praticante de yoga, ele fez o curso e percebeu, poxa, é realmente aquilo que você falou. Porque o yoga, né, a gente faz todo o trabalho dos asanas, né, sentados ali, aqueles movimentos, a gente gera uma energia do interior do corpo, das vísceras nobres, né, dos órgãos e as vísceras, para o exterior. Então, depois que você faz a prática, né, você está lá, que coisa boa, tudo relaxado, a mente está tranquila, né, o corpo está todo alongado. Então, você gera essa energia, né, de dentro do interior para o exterior. O treinamento autógeno é o contrário. A gente vai gerar das extremidades para o interior do corpo. Por isso que essa ressonância vibratória, né, essa irradiação, a gente vai sentir o braço, a perna, né, os órgãos, todos eles vibrando das extremidades para fora. Por que o criador da técnica, o Dr. Schutz, né, é uma técnica, ele é um alemão, né, e começou o estudo dele no início do século XX, escreveu uns 400 tratados, tem 3 livros dele, um deles é do treinamento autógeno, igual ele aprofundou muito essa técnica, e ele falava muito isso, que assim, as extremidades do corpo são as partes mais obedientes do nosso corpo, são as extremidades, né? As mãos, por exemplo, né? Qualquer coisa que você pensa em querer fazer, a mão já está obedecendo, é muito automático isso, né? Todo mundo já percebe isso, né? É uma coisa que a gente vê os pés, você quer andar, quer fazer alguma coisa, ele já está te obedecendo. Então, essas extremidades, elas são muito obedientes. Então, a prática do treinamento autógeno é a gente trabalhar com essas extremidades, é fazer que elas nos ajude a perceber a ressonância vibratória, que você vai perceber isso nitidamente. O que acontece? A gente gera uma diminuição da atividade glandular, né? Uma sedação. O corpo, quando ele começa a acalmar, né? Um dos exercícios que a gente vai fazer aqui, ele começa a acalmar, ele começa a diminuir essa atividade glandular, né? E o corpo começa a relaxar, vai relaxando, relaxando, e você introjetando, você começa a pensar no relaxamento de uma forma mais com você estando com você. Por isso que eu usei a chamada da palestra, né, como uma autopercepção, né, de você mesmo, que você começa a se perceber mesmo, né? A gente não tem muito tempo para parar para ficar se percebendo, né?
como é que está meu braço, como é que está minha perna, como é que está minha cabeça. Não, a gente vai fazendo tudo automaticamente. E quando a gente vê, o dia já passou. Quando você chega em casa, você quer deitar e dormir, tomar um banho, comer, e não tem tempo para fazer mais nada. Então, assim, ele vai funcionar através dos nervos motores e sensitivos. De que forma? Os nervos motores, eles saem do cérebro para as extremidades do corpo. O sensitivo é o contrário, ele vem das extremidades para o interior do corpo. Então, o tempo todo a gente vai estar usando, um leva, outro traz, um leva, outro traz. O tempo todo, a correspondência da mente comandando, que os exercícios são todos mentais, tá, gente? O corpo vai ficar lá paradinho, numa posição bem confortável. Vou demonstrar para vocês aqui. Uma das posições não vai dar para a gente fazer, porque é deitado. Vou acabar levando um tombo aqui nesse vídeo. Deixa eu mudar aqui a posição. Um dos exercícios é deitado. Não dá. Tem que ser lá na sala, no colchonete, né? Eu peço o pessoal trazer o colchonete no dia do curso. É bom trazer. É bom trazer um colchonete, ou aquele tapetinho de yoga, né? Também é legal. Só para a gente for fazer a prática. Porque tanto a prática vai ser deitada quanto sentada. Né? Então hoje a gente pode fazer sentado também, que é bem relaxante. E aqui a gente vai praticar sentado. Para você, Dani? Então, a Dani, assim, que a Dani também é uma aluna da primeira turma, ela tem muito mais facilidade em fazer sentado. Outros alunos já preferem mais fazer deitado. Eu adoro fazer deitado, porque eu já relaxo, fico tranquilo, tenho uma percepção maior do meu corpo. Agora tem outros que realmente sentado sente muito mais à vontade. Olha, acontece muito isso. Cláudia, acontece muito isso, Cláudia. Por quê, gente? É uma técnica de relaxamento, né? Então, assim, a princípio a gente tem que relaxar, né? Não tem graça, né? O cara vai lá ensinar uma técnica de relaxamento e a gente não vai relaxar. Relaxa sim. Mas, assim, o que é legal no treinamento autógeno? Depois que você domina esses exercícios, né? Você dominar é você só gravar. É igual, assim, a gente estudar para uma prova, né? Com qualquer teste que você vai fazer. Você grava e você vai lá, faz o teste, tira nota boa. Aí o que acontece depois? A gente esquece, né? Só vai lembrar quando tiver que estudar novamente. O treinamento autógeno não. Você grava, né? E depois você vai lembrar, porque o seu próprio corpo, ele vai pedir para você fazer isso. É muito curioso isso. Com todos os alunos que eu tenho iniciado essa técnica, o corpo sente. Sério? Tem dia que eu não faço, eu não pratico, parece que meu corpo pede assim para eu poder praticar. Você pratica pelo menos 1, 2, não precisa praticar uns 6, mais algum. Então, assim, dorme mesmo. Né? Principalmente o primeiro exercício, que é o exercício do peso, né? Que a gente simula um peso nas extremidades. Você fica chumbado na cama, assim, você não conseguir mexer o braço, é impressionante, assim, só mexe os dedinhos, só pontinha. Então, assim, vai dormir. Ainda mais se estiver cansado, teve um dia, né, exaustivo, vai dormir. Tanto que na hora lá, o pessoal está treinando, eu vou lá e dou uma catucadinha, balanço a perna, vejo quem está roncando, vou, sacudo, boto o cara para ficar em pé. Não, fica em pé para você acordar, então vai fazer sentado. Transtorno de ansiedade, nossa, é muito indicado. Exatamente. Inclusive é uma das indicações do benefício, a gente vai chegar lá, justamente isso, né? Esse controle da ansiedade, da compulsão também, né? Então, assim, a compulsão é muito... Ninguém para, a gente é compulsivo mesmo, né? Não tem, você liga a televisão, você está andando na rua, você é bombardeado por imagens o tempo todo. Então, assim, tem essa compulsão. O negócio é a gente reverter esse processo. Então, assim, fechou o olhinho, pronto, né? A câmera desligou, né? A máquina parou de tirar foto, né? Cada vez que a gente pisca, está tirando uma foto, o diafragma da máquina funcionando. Então, assim, a gente relaxa. Mas depois que você vai aprendendo exercício por exercício, um a um, a tendência é você terminou o primeiro, você que já querer passar para o segundo. Porque você já quer sentir o que o segundo faz. O primeiro exercício é o peso, o segundo é o calor. Então, o primeiro exercício, o peso, né, é o sistema músculo-esquelético, né, é o sistema motor que eu falei. O segundo é o calor
A gente vai gerar calor nas extremidades, calor mesmo. Né? Então, assim, já entra o quê? A parte circulatória do corpo. Né? O terceiro exercício, regulação cardíaca. Quem aqui não tem problema circulatório ou cardíaco? Quem não tem? Mudei, tá vendo? A gente já começa a aprender que a gente tem que ir trabalhando com a mente. Então, você vê, uma grande maioria tem algum problema nessa região, nessa área, né? Circulatória ou cardíaca. Então, os exercícios vão trabalhar também nesse ponto, né? Quem não tem ou tem problema respiratório? Olha lá, ninguém levanta o dedo, porque tá vendo como é que a mente, né? A gente, na hora ela todos, né? A maioria vai ser nessa poluição que a gente vive e com a própria ansiedade que a Lúcia aqui colocou muito bem. Nossa, dá tempo de chegar? Como é que foi? Então, assim, é muito interessante, né? Eu tenho até um aluno que está aqui hoje, que ele teve uma experiência muito curiosa, inclusive o vídeo tem o depoimento dele, se ele quiser até poder falar um pouquinho, que foi muito interessante, como ele usou o exercício da respiração num momento de dificuldade na vida dele, né? Então vocês vão ver o vídeo. O vídeo aqui não é para ninguém dormir, tem 1 minuto só, gente, é rapidinho, só para vocês entenderem como é que é esse processo, porque eu sempre costumo fazer isso, né? Você vê, a câmerazinha está ligada, eu gravo as aulas para poder passar para os alunos depois alguns vídeos, né? Para eles poderem ver como é que é essa dinâmica de você estar fazendo uma coisa que você nunca fez antes. Então eu gosto de mostrar isso depois para eles, né? Eu passo, eu mando por e-mail, ou pelo Facebook, que hoje todo mundo usa bastante, que é muito mais fácil. Então, até aí, onde é que eu estava mesmo? Eu me perdi, né? Vamos lá. Brincadeira. Então, os nervos motores sensitivos. Mas, exatamente, os sensitivos é da extremidade. A gente vai pegar da extremidade e vai levar para o interior do cérebro. Né? O motor do cérebro para as extremidades. A gente vai ficar fazendo essa bolinha, igual ping-pong. Bate lá, vem cá, bate lá, vem cá. E o tempo todo, o treinamento autógeno é você sentir. A sensibilidade é a coisa mais importante no treinamento autógeno. É você sentir o peso, você sentir o calor, né? Você sentir o coração bater, não só no seu peito, mas em qualquer outra área do corpo, né? A sua respiração tranquila, você sentir que o seu diafragma está completo, levando a respiração nos pulmões. Então isso é muito legal. O que é preciso para fazer o treinamento autógeno? Tempo, regularidade, que todo mundo aqui tem, claro, né? Isso daí não precisa nem discutível. Força de vontade, precisa de ter um pouquinho. Eu costumo falar até com alguns, né, pacientes meus, ele fala, poxa, Hélio, eu tenho uma força para fazer isso, eu tenho uma vontade de fazer, eu quero fazer, mas eu não consigo. Eu disse, olha, você tem a força, você tem a vontade. A única coisa que está faltando, está faltando para você é isso aqui, ó. Essa preposição aqui no meio. Parece brincadeira, mas às vezes é isso mesmo. Só precisa força de vontade. Porque força todo mundo aqui tem, vontade a gente tem, porque a gente faz isso o tempo todo, né? Às vezes a gente pratica treinamento autógeno e não sabe. Eu falo, as pessoas vêm me dar um depoimento, assim, mas você está fazendo treinamento autógeno? É de você mesmo, de você para você. Veja, até você lavando louça, você pode estar fazendo o treinamento autógeno. Então, a força de vontade é importante. Para quê? Para te dar continuidade. Aí você vai conseguir ter regularidade, né? Poder praticar. Igual assim, todo mundo aqui faz academia? Todo mundo, né, faz alguma atividade física, não faz? Não faz academia. Quem não faz academia? Mas a terceira idade não faz academia hoje, mas todas as academias hoje tem. Na melhor idade, precisa fazer. Mas aprende o treinamento autógeno que você vai conseguir fazer esse exercício sem precisar ir para a academia. Só caminhando de vez em quando, né? Uma caminhadinha. Então, assim, é regularidade. Para a gente poder ver resultado, tem que ter regularidade, né, gente? Paciência. Paciência por quê? Para você observar os resultados do treinamento autógeno em você. Não, agora você fala. Estão tricotando aqui na frente, assim. Então, assim, a paciência, gente, é que realmente vai trazer o resultado do treinamento autógeno para vocês. Não tem como. Tem que começar a praticar e ter paciência para ver como ele vai estar agindo em você. Né?
sempre um aluno ou até um paciente meu que em determinada fase do tratamento, eu ensino o treinamento autógeno, todos os meus pacientes hoje, eles aprendem o treinamento autógeno, e ele fala, que engraçado, antigamente eu não tinha muita paciência com fila de banco. Engraçado, agora eu fico na fila lá, tranquilo, fico olhando, observando todo mundo, quando eu vejo eu já sou logo atendido. Eu falei assim, mas para você ver, né? Então, como o treinamento autógeno, às vezes dá essa tranquilidade, né? A paciência para você observar quando ele está agindo em você. Não é só assim em casa, quando você está dormindo, relaxado, ou com sono, né? Vou acordar, eu faço isso direto na aula, eu acordo a galera direto. Eu sei, porque é tempo, né? Uma segunda-feira, eu sei como é que é, por isso que eu vou procurar ser o mais breve possível. Então, assim, para você perceber quando ele está agindo em você, né, para você sentir em que momento ele vai estar ajudando você. E é bem perceptível às vezes, quando você, no início, mas depois você começa a sentir assim, caramba, eu estou mais condescendente com o outro, né, eu estou mais paciente na fila do banco, o cara me deu uma fechada na rua, já não meto mais a mão na buzina, nem xingo ele lá na rua, né, eu deixo o cara passar, não, vai meu filho, vai com Deus, vai na frente. Então assim, tem coisas que você começa e você nem percebe. Aí quando você vai se tocar, é o treinamento autógeno que está ajudando. Mas na verdade, isso é uma coisa de vocês mesmos. Por isso que eu usei o tema, né, autopercepção, porque você mesmo vai começar a se auto-perceber que alguma coisa mudou. Alguma coisa vai mudar. Né? Todos que começaram a fazer perceberam isso. Hoje eu tenho alguns testemunhos aqui, a casa realmente está facilitando e abrindo, tendo essa abertura para todos nós. E eu acho que, assim, vamos aproveitar, né? Eu aproveito muito, assim, eu faço direto, né? E a perseverança, né? Como tudo na vida, né? Se não tiver perseverança, não tem resultados. Então, assim, eu acho que não é muita coisa, né? Para a gente poder praticar, né? No início, pode ser que comece a despertar uns padrões negativos, né? Que padrões são esses? Aí já é o nosso ego falando, né? Assim, cara, não faz isso não, aí, isso não vai ser bom pra você. Vamos lá pro barzinho da esquina, ou então, o cara tem um pagode maneiro ali, ou então tá tendo um show ali, de um artista legal, não pratica não. Aí você tá com 10 minutos para praticar, aí alguma coisa, toca o telefone, o celular, entra um SMS do namorada, e você já fica ali, já passou 5 minutos. Você podia estar praticando um treinamento autógeno. Então, assim, vai começar a despertar impaciência, que saco, tem que ficar aqui repetindo essa frase, não podia estar fazendo outra coisa. Então, assim, esses padrões negativos, eles começam a surgir nessa hora, quando você começa a efetivamente fazer a prática. Então, assim, ter paciência, ter essa força de vontade e ter o tempo. Né? O Dr. Schultz, né, o criador da técnica, ele falava assim, bom, se você praticar uma vez, ótimo. Se você praticar 2 vezes, melhor ainda. Se você conseguir praticar 3 vezes por dia, excelente. Então, o que o treinamento autógeno faz com a gente? Aqui eu acho que todo mundo sabe o que é essa palavra, né? Egrégora. Todo mundo sabe o que é uma egrégora, né? Quem não sabe o que é uma egrégora? Muito pouca gente, viu? Legal. Então, assim, existem várias formas de você, né, explicar o que é uma egrégora, mas assim, quando mais simples é nada mais do que o somatório das nossas forças físicas, emocionais, mentais e espirituais. Né? Essas forças reunidas, elas formam a sua egrégora. Né? Dessa egrégora, ela começa a irradiar e cada vez você vai ficando mais, fortalecendo mais essa egrégora. Por isso que a gente usa assim, ciclos de 7, 14, 21 dias, né? Para a prática do treinamento autógeno. Eu, quando comecei a praticar como aluno, eu fiz os 21 dias certinhos, fiz os primeiros 7 dias diariamente. Aí eu percebi, né, uma diferença, assim, comecei a perceber. Na segunda semana, prática intensiva, percebi diferente. Né? E na última semana eu tive várias surpresas. Não só para minha disposição física, intelectual, e outras coisas mesmo que eu não percebia, como eu falei, né? Ter mais paciência para algumas coisas, né? Ser mais tranquilo com o familiar, né? Saber ouvir mais e falar menos. Então eu comecei a observar que tinham coisas que começaram a agregar, né? E agregando formou essa egrégora e ela vai se fortalecendo. É uma força que você vai adquirindo
E a cada vez que você pratica, ela vai crescendo mais, né? É como uma grande aura, né? Essa pele astral que a gente tem, tá? Então, é isso que a gente precisa. Se tiver um desses daqui, já é lucro. Se tiver um desses, já é lucro. Agora, se juntar todos os 4, poxa, aí é mamão com açúcar. Quais os benefícios da técnica? Só isso, só algumas só. Não dá para colocar todas. Só algumas, para vocês lerem um pouquinho, enquanto eu bebo um gole de água aqui. Nada mal, né? Alguma dúvida tem aí, gente? Consciência cósmica é assim, você frequentar a casa de Padre Pio, você já está abrindo para uma consciência cósmica. Você lê um bom livro, né, seja espírita ou de qualquer outra linha, que seja um livro que te alimente espiritualmente, você está abrindo a sua consciência cósmica. Nesse caso específico, por quê? A gente vive lendo em livros, ouvindo as pessoas, olha, procura se interiorizar, né? Procura ter alguma prática que você possa ficar com você mesmo, que você possa não só parar para rezar, mas que você possa ficar quietinho ali com você, seja uma meditação, né? Uma prática de relaxamento, outra que não seja o treinamento. É você ficar com você mesmo, você despertar a sua própria consciência interna, né? O seu eu interior. Então, assim, o treinamento autógeno é uma ferramenta para isso, para despertar essa consciência cósmica, né? Porque ele proporciona condições de interiorização, porque não tem como você praticar o treinamento autógeno e não se interiorizar. Você vai estar fazendo contato com você mesmo. Seja os seus membros, seja o seu coração, sua respiração, o seu sistema digestor. E quando chegar na cabeça, então, que são, né, no cérebro, aí é uma viagem. Aí você vai contactar com quem você quiser. Brincadeira, gente. Né? Vai passar um filtro, né? Também não é assim, né? Não é assim, Maíba, mágica, vamos lá que vai estar tudo acontecendo, dando certo. Não é bem assim. Tá? Porque assim, né, que a Lúcia falou, né, reduz a ansiedade, o estresse, porque você tem que se acalmar, né, o relaxamento por si só, você relaxou, se acalma, não tem ansiedade que fique, né, não tem compulsão. Quem é que não gosta de chocolate aqui? Ninguém levanta o dedo, olha só, né, e tem pessoas que têm compulsão de chocolate, se não comer chocolate um dia, morre, né. Eu tinha assim uma compulsão Coca-Cola, era um vício de Coca-Cola. Eu não passava um dia sem tomar uma garrafinha daquela de vidro, não, só bebia aquela. Latinha, essas coisas não. Aí eu comecei, não, peraí, eu vou botar essa prática para funcionar, né? À toa que eu tô com esse exercício aqui, e comecei a fazer o treinamento autógeno e comecei a mandar, né, uma mensagem pro meu cérebro: sou indiferente à Coca-Cola, sou indiferente à Coca-Cola, sou indiferente à Coca-Cola. Fazia a técnica, no final lá o cérebro estava calminho lá, eu começava a repetir: sou indiferente à Coca-Cola, sou indiferente à Coca-Cola, posso fazer isso, sou indiferente ao cigarro, sou indiferente a algumas coisas que, né, fazem mal. Sem eu perceber, eu já passava, olhava Coca-Cola e andando, nem ligava, né? Hoje eu bebo uma Coca-Cola, mas não todo dia, né? É assim, não pode ter em casa, enquanto não acabar eu não sossego, né? Então não pode ter. Se tiver, tem que beber tudo. Mas assim, eu não compro mais, eu não fico mais correndo atrás de um bar para beber uma Coca-Cola ou qualquer outra coisa que seja. Já não faço isso, já, o cérebro já entendeu, já programei e entendeu, né? Então assim, a gente pode usar para qualquer outra coisa. Uma coisa muito legal no treinamento autógeno, assim, todo mundo me fala isso. Os alunos todos estão me falando isso. É isso aqui, ó. Melhora o sono e aumenta os sonhos. Mas sabe qual que é esse aumento dos sonhos, Michael? São aqueles sonhos significativos. Aquele sonho, sabe aquele sonho que a gente tem que parece que está vivo ali, vivenciando aquele sonho? É esse. É você, caramba, parece que eu estava ali, eu era um personagem daquilo ali, que estava acontecendo realmente comigo. Então esse sonho, ele aumenta os sonhos.
cansa. Eu, às vezes, fico cansado. Eu tenho que acordar, porque assim, eu não consigo. É muito sonho. Um atrás do outro. Vou ter longa-metragem. Amanhã é 21. O Mário falou que tem longa-metragem dos sonhos. Vai por capítulos, né? Vai por capítulos. Ó, mas não é brincadeira não. Isso é legal. Ó, e vai dormir muito melhor. Tem pessoas que têm insônia, né? Tem patologias de insônia, porque tem vários tipos de insônia, né? Não é só, não durmo. Não, tem aquele que não consegue dormir, que demora para dormir, tem aquele que dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, tem aquele que dorme, acorda e não dorme mais. Então, assim, tem vários tipos de insônia, né? No estudo a gente busca muito tratar isso, né? E tem até outras relações também. Mas muita coisa está na mente mesmo, né? Então, assim, o sono melhora, né? Vai fazer o exercício do peso. Você levantou o braço, você quer perguntar alguma coisa? Cameraman? Não? Desculpa. Então, assim, o exercício do peso, né, no início, quando eu falo para as pessoas, fazem antes de dormir, faz, programa e não desprograma. Né? Porque o treinamento autógeno tem uma programação e uma desprogramação. Né? A mente, o cérebro, está muito acostumado com isso. Né? Você faz uma coisa, você tem que terminar, né? Tem muita gente que começa uma coisa e não consegue terminar. Mas o cérebro, assim, ele começa, começo, meio e fim. Aí você termina. O treinamento autógeno é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo que alguns autores aqui, principalmente brasileiros, o brasileiro adora mudar um pouco as coisas, assim, né? O cara inventou lá na Alemanha, chega no Brasil, o cara escreve um livro, já muda algumas coisas, mas tem uns temas, assim, que eu achei bem interessantes. E um deles é isso, é uma comparação que um autor fez o treinamento autógeno, que ele comparou o treinamento autógeno como você aprender a dirigir um automóvel. Quem aqui não sabe dirigir automóvel? Caramba, todo mundo, ó. Todo mundo tem seu carrinho na garagem, hein? Coisa boa. Então, graças a Deus, né? Isso é uma bênção. O treinamento autógeno é muito comparado com você aprender a dirigir um automóvel. O que você precisa para dirigir um automóvel? Primeiro o carro, né? Primeiro carro. Não, você pode... Às vezes você pode nem ter o carro. Você vai na autoescola lá, o carro está lá com você. Você vai tirar a carteira, né? Então... é simples, né? É simples para você ver como é que são as coisas. É como você aprender a dirigir um carro. O que você precisa primeiro fazer quando você entra no carro? Você senta, se acomoda, vê lá a direção, a altura dos pedais, olha o retrovisor, vê se está tudo direitinho no lugar, né? É o primeiro exercício do treinamento autógeno. É você deitar ou sentar, ficar na posição confortável, sentir o seu corpo, ver se tem alguma parte tensa, relaxar, para depois o quê? Você ligar o carro. Pois é, foi uma falha, mas vamos lá. Botou o cinto de segurança, né? Controlou tudo lá direitinho, deu um tchauzinho lá para quem está lá do lado de fora. Então aí você liga o carro. Ligou o carro, começa a fazer o carro andar. O que você precisa? Vai lá, pedal, engata a primeira e começa a botar o carro em movimento. A sequência do treinamento autógeno é essa. Primeiro você tem que se preparar, sentar. Vou levantar aqui para a galera me ver. Depois eu volto para a cadeira. Depois você começa a fazer o carro entrar em movimento. São os exercícios que vêm logo em seguida. A regulação da circulação motora. Né? Você sentir o carro em movimento. Você vai sentir o seu carro esquentando. O motor do carro não esquenta? Aí você vai começar a sentir o seu corpo esquentando, os seus braços esquentando, sua perna esquentando. Aí depois você vai passando. A terceira, a mudança dessas marchas é que é a evolução do treinamento autógeno. Aí você vai partir para onde? Coração, regulação cardíaca. Aí começa, né? Injeta lá, o carro é turbo, não é? Você acelera mais, acelera menos. Então, assim, as alterações da velocidade é o tempo que você vai ter para quê? Conhecer o seu corpo e saber como é que você vai pilotar esse veículo. Porque o nosso corpo é o nosso veículo. Enquanto encarnados, a gente tem esse veículo. Né? Os outros são outros veículos, mas o que realmente faz a gente entrar em movimento é o nosso corpo. Esse é o nosso principal veículo. Então, alguns autores comparam muito isso. Acelerar, estados de consciência, né? Está 50, vai para 80, daqui a pouco você está 120. Os carros hoje modernos já chegam até 180, com total segurança.
Né? Para você chegar a dirigir 180, você tem que estar muito consciente do que você está fazendo. Né? Uma estrada. E com uma boa estrada. Então, assim, o treinamento autógeno também. Depois que você domina, ele te propicia acelerar um pouquinho. Você pode, né, fazer algumas ultrapassagens. Você pode usar ele para algumas coisas que não só relaxar, não só dormir. Então, alguns autores, eles fizeram essa comparação, achei bem interessante, eu quis trazer aqui para vocês também. Então, assim, não é difícil, né? É difícil aprender a dirigir carro? Não é. Né? Hoje em dia não é difícil. Então, assim, o treinamento autógeno é muito mais fácil. Mas a gente só precisa dessas coisinhas aqui, só isso. Depois é só alegria. Como aprender? Através de um profissional qualificado, né? Alguém que possa te dar esse suporte. Porque, assim, você vai ver que é muito fácil. Mas é importante para quem está passando esse conhecimento, assim como eu tive que fazer, né, horas e horas e horas para hoje ser um instrutor de treinamento autógeno e estar aqui apresentando para vocês e dando essas aulas. Porque as minhas percepções enquanto aluno, né, meu desenvolvimento como um instrutor, um facilitador, me levaram a aprender a identificar e reconhecer e explicar quais são as reações que vocês podem ter quando vocês aprenderem a prática. Só por isso, nada mais. Né? Eu sei, aconteceu isso, por isso, isso. Eu senti meu corpo assim, foi por causa disso, disso. Mesma coisa que o meu professor, né, instrutor, me ensinou. Então, assim, um profissional qualificado, as aulas podem ser semanais, como está acontecendo aqui na casa de Padre Pio, né? Às sextas-feiras, dia 16 às 18, não, agora aumentou às 19. O workshop de um dia, que inclusive esse domingo agora é dia 5, né, de maio. Só tem 10 vagas. O Mike falou que tem apenas 10 vagas agora. Então, eu acho legal, corre, porque é uma oportunidade bem boa, assim, para quem quer conhecer. E tem mais uma ferramenta. Eu acho que todos aqui buscam isso também, assim como eu também busco, né? Mas, assim, depois que eu conheci o treinamento autógeno, a minha busca ficou muito mais focada. Eu não saí para tudo quanto é lado, querendo experienciar um monte de coisa como eu fazia antes. Não, minha busca agora está focada. Eu já sei o que eu quero, eu sei o que é preciso para mim, para alimentar o meu espírito, para me dar a consciência cósmica, para fazer eu entrar em contato comigo mesmo, né, me auto-perceber. Então, acho que uma das coisas legais que o treinamento autógeno dá isso, né, Dani? Então, assim, vai ter esse workshop, seminários e havendo quórum, né, e talvez para junho eu abra uma outra turma aqui na casa, dependendo do interesse de vocês, gente. Então, assim, eu acho que é uma grande oportunidade que a casa está oferecendo. Eu disponibilizei um tempo para poder fazer isso, que eu acho que, se eu puder, eu estaria fazendo toda semana e todos os dias, mas infelizmente tem que trabalhar, uma série de outros compromissos. Michael. E só para avisar que está fazendo isso a título de doação. Os recursos que a gente adquire para o treinamento é todo para casa. E ele não faz como voluntário. Então, só para apresentar isso, que é mais uma ajuda para a casa de Padre Pio. Valeu, obrigado. Isso, eu que agradeço. Na verdade, eu agradeço muito a casa, né? Eu acho que é o mínimo que eu podia fazer. Eu vejo tantas pessoas procurando a casa, necessitadas ou não. A gente vem aqui buscando vários alimentos, né, Lúcia? Pelo que eu vejo, assim, a cada vez eu estou me familiarizando mais com a casa, como a casa funciona, né, como as coisas acontecem. Eu vejo, né, essa necessidade, essa carência que as pessoas buscam, não só aqui. Então, acho que esse recurso é o mínimo, né, para as crianças aí, os adolescentes, né, os idosos, né, a casa tem tantas despesas. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, assim. Eu faço com o maior carinho, o maior prazer e com maior satisfação. Está sendo uma alegria para mim estar fazendo esse trabalho aqui na casa, né? Então, isso vai estar acontecendo agora, né? Agora em domingo, dia 5, vai ser um dia inteiro, muito treinamento, muita prática. No workshop eu falo menos, a gente pratica muito, que é para poder aproveitar o máximo de tempo. Você queria perguntar alguma coisa, Lúcia? O valor do Isso. Então, o valor do workshop é R$60, que é o valor de uma cesta básica que a casa pede aqui para todos os trabalhos, né, Dani? Eu acho que tem outros trabalhos na casa também, outros cursos, né? Eu acho que também são todos eles com esse custo
né? Que é muito, né? Assim, é muito. Então, mas olha só, o valor é o mínimo, é o de menos. O importante, assim, é vocês. É claro que a casa, né, precisa desse valor, precisa dessa contribuição, porque é assim que a gente, né, paga as despesas da casa aí todos os meses, né? Então, convido a vocês para fazer, né? A prática, né? Não precisa muita coisa, está num ambiente confortável. Na sua casa, no início eu falo para as pessoas, está num ambiente confortável que física e termicamente, né, onde você tem um pouquinho de silêncio no início. Depois você pode praticar em qualquer lugar. Você pode praticar sentado aqui, ouvindo eu aqui, enchendo o ouvido de vocês. Você pode praticar na fila do banco, lá como o outro falou comigo. Você pode praticar no metrô, no ônibus, aonde você quiser. Aonde você estiver, você pode fazer essa prática. Você não precisa de roupa especial, nem ficar numa postura lá de Buda, sentado lá desequilibrando, quase caindo. Pode fazer com o olho fechado, pode fazer com o olho aberto. Então tudo vai depender de onde você estiver, do seu momento, o tempo que você tem. Só isso. Nas posições deitadas e sentadas, e de preferência no mesmo horário. Por que no mesmo horário? Condicionamento, né? Hábito. Não é? Então, assim, o nosso corpo está muito acostumado. Lembra que eu falo lá, o corpo é burrinho. Se você condicionar ele, todo dia ele vai treinamento autógrafo, todo dia relaxar, todo dia você fazer um pouquinho da prática. Então, por isso, assim, essa regularidade que eu falei, né, no slide anterior, é isso. Tira um horário, assim, de manhã, né, ou então na hora depois do almoço, pois não. Eu faço a prática toda em 2 minutos. Eu hoje, já pratico há quase 2 anos. Né? Mas em 6... Olha, eu normalmente assim, como eu tenho a apostila e tenho um CD que eu gravei assim. O CD tem um tempo de 30 minutos, 15 minutos e 5 minutos. A prática em 30 minutos, alongar, musiquinha de fundo, cachoeira, passarinho cantando. Assim, você está com tempo, você ouve aquele. Não, só tem 15 minutos, vai para a segunda. Aí, pô, tem 15 minutos, você vai ver como é que é a prática um pouco mais rápido. E a outra que é 5 minutos, né, que é... Esse Mike é ótimo. Eu não ouvi, mãe. Não, eu só falei, só tempo de um piado, um pingo de água, que não tem passarinho, não tem nada. Não, levanta, sacode os braços e já sai para fazer o que você tem que fazer. Né, que eu costumo falar, na desprogramação do treinamento autógrafo, o pessoal ri muito do exercício da barata maluca, né? Então, assim, ó, faz o exercício da barata maluca, sacode os braços, as pernas, levanta e vai embora. Entendeu? Então esse é o rapidinho. Por que eu falo assim que em 2 minutos hoje eu faço? Por causa da prática, pelo condicionamento que eu já tenho. Né? Porque assim, com a repetição, o que a gente faz? Grava automaticamente, né? É automático. Então assim, já está gravado, o meu corpo... Igual criança faz as coisas repetidas. Exatamente, igual criança, o Michael lembrou bem. A criança assiste um DVD infantil, ela faz essas coisas no automático. Exatamente. Então, assim, como ela falou, é igual se dirigir, né? Todo mundo já dirige no automático aqui, né? Já sabe o caminho do trabalho, volta para casa, para ir no shopping, fazer uma coisa e outra, você já vai, você não fica ali refazendo todo o processo de você aprender a dirigir. Por isso que o treinamento autógrafo é muito parecido, né? Então, assim, é muito rápido. Depois que você aprende a prática, você pode fazer... Eu tenho um aluno que faz dirigindo no carro e faz em 10 minutos, né? O tempo, assim, é claro que a gente quer as coisas mais rápidas, né? Assim, pô, quero fazer rapidinho. Vai conseguir fazer rapidinho quando você estiver já com esse condicionamento. Por que eu faço em 2 minutos? Tanto deitado quanto sentado. Porque o meu corpo já reconhece, quando eu mando essa fórmula, que uma delas eu vou colocar aqui para vocês, ele já reconhece, então automaticamente ele já me leva para aquele estado. Se eu simulo o peso, automaticamente ele já pesa os meus membros, todos os 4 membros. Né? Já começa a pensar nos braços, ele já está pesando as pernas juntos. Por quê? Pela própria prática. Se eu simulo, né, se meu coração está disparado por algum momento, eu tive que correr para atravessar o sinal, então estava atrasado por um compromisso, o coração eu já começo a pensar no exercício do coração, ele já vai regulando o coração, né, ele vai batendo forte, macio e tranquilo.
Aí ele já reconhece a frase, ele já começa, e aos pouquinhos ele vai desacelerando o coração. Inclusive, para quem tem problemas de hipertensão, pressão alta, até hipotensão, esse exercício da regulação cardíaca é muito legal. Ele dá um resultado muito bom. Você não vai mudar o seu ritmo cardíaco, ele só vai fazer com que ele entre num ritmo apropriado a você. Só isso. Através do quê? Só da mente. Ok? Alguma dúvida, gente? Pergunta. Vamos lá. Esse treinamento, ele tem pode ter alguma contribuição para dores crônicas? Sim. Pode. E se percebe bem isso. Né? Percebe bem. Todos os exercícios, eles vão estar, como eu falei, eles vão estar trabalhando o sistema do corpo. Né? Para as dores crônicas, o sistema músculo-esquelético. Né? Seja articulares, seja uma dor localizada, seja algum problema que você tem, alguma algia que não te larga. Né? O que você faz? Você dinamiza, né, um dos exercícios que é o calor, e você leva calor para a região. O que é o calor? É sangue. Né? Então o sangue está carregado de nutrientes, né, de uma série de benefícios para o corpo, inclusive as células, né, que vão lá para poder regenerar os tecidos, as células. Você irradia calor para a região do ombro, ou para o joelho, para onde você quiser, tudo com a mente. Dor neuropática, no fundo. Aí já é mais o neurológico, já é a parte mais da cabeça, já é o último exercício. Aí você, né, que é o que eu falei, o sistema neurológico. Aí sim, vai entrar um trabalho melhor, você vai refrescar a cabeça. Né, são assim, a gente usa muito isso. Você vai ver aqui na prática, para simular o peso, a gente associa uma coisa. Por exemplo, o que vocês pensam ou que é muito pesado? Elefante? Pois é, mas assim, você vê, são muitas coisas pesadas. Mas olha só, a dificuldade que a mente vai ter, imaginar que um elefante está pesando o seu braço. É muito mais fácil se associar ao quê? Ao chumbo. Né? A gente pensa no chumbo, o chumbo é pesado, muito pesado. A gente usa algumas imagens para associação, entendeu? Vai pesar o braço. Para a cabeça, para a mente, a gente refresca o cérebro. Então a gente tem todo um processo antes de você chegar no último exercício, que é o do cérebro. E só vai refrescar ele. Com isso, com um problema dessa natureza, aí são frases específicas. Eu não falei da Coca-Cola, que eu perdi o hábito da Coca-Cola, uma frase. Eu já vi outros pacientes meus também reverterem alguns processos pessoais deles com frases que auxiliaram em patologias que eles tinham. Pois não. Eu vou cometer uma indiscrição aqui, hoje vou falar uma experiência que a nossa turma teve com o Hélio. Na nossa segunda aula, vou falar de novo. Eu sabia que o Hélio estava com dengue, porque a gente se fala por e-mail, mas a turma não sabia. Ele chegou aqui na sexta-feira, deu a aula inteira, 2 horas de aula, como se nada estivesse acontecendo. Você colocava a mão dele, ele fervia, mas não parecia. Se alguém já teve dengue, sabe que é humanamente impossível sair da cama. O Hélio saiu, deu a aula, como se nada estivesse acontecendo. Aí no final, lembra, Roberto, eu falei assim, gente, olha só, ele é o maior exemplo que esse treinamento funciona. Porque ele está aqui dando aula, deu normalmente, como se nada estivesse acontecendo, e estava lá inteirão. É isso aí. Eu nem ia falar, né? Eu ia ficar quieto, mas como ela sabia, ela acabou falando na turma. E eu, durante a aula, o que eu usei assim, muito para melhorar esses sintomas? Eu já estava fazendo, né, alguns dias em casa, né, para não deixar bater tanto com os sintomas da dengue. Mas na aula, principalmente, a dengue dá muita febre, né, gente? Se vocês já tiveram aqui, quem não teve, é um estado febril muito desconfortável. E eu abaixava 1 grau a minha febre com o treinamento autógeno. Eu já sentia, estava com o termômetro, eu sentia quando a febre estava aumentando. Enquanto eu estava dando a aula, eu estava pegando um dos exercícios do treinamento autógeno na aula e praticando ele, mentalmente, praticando. Então, assim, conseguia baixar 1 grau. E 1 grau de febre você abaixar já tem dá uma diferença muito grande. Então, assim, para você ver como é que você pode usar, né? E para mim foi uma grande surpresa, porque eu nunca tinha usado para isso. Eu sempre usei para aumentar a temperatura do corpo. Agora, para baixar a temperatura do corpo,
Então, para mim, foi uma surpresa muito gratificante e os alunos puderem também ter compartilhado nesse dia. Alguma pergunta, gente? Perguntem, por favor, perguntem. A Lúcia perguntou aqui sobre a síndrome do pânico, né? Você pode auxiliar? Sim, auxilia. Por quê? Porque o treinamento autógeno dá segurança. Ele trabalha a sua autossegurança, a sua autoconfiança. Então, né, com certeza, né, eu já tive uma experiência com uma pessoa, um pânico muito grande, ela chegava a ser uma síndrome, ela estava começando a desenvolver. E a técnica deu esse suporte para ela e ela nunca mais me relatou nenhum problema nesse sentido. Então, porque ele dá autoconfiança, ele dá... Vamos ver se está aqui nesse slide. Não está, mas assim, no outra apresentação que eu tenho, que é uma apresentação um pouco mais longa, vem falando sobre isso. Eu coloquei essa foto aqui, ó. Essa foto é aqui na casa de Padre Pio, ó, na sala de passe. Os alunos deitados, praticando deitado e sentado. Né? São as duas posições que a gente pode praticar. Se vocês observarem, ó, os braços estão na lateral do corpo, a palma da mão para baixo. Né, essa posição certinha para o treinamento autógeno, sem encostar no corpo, né, para você ter a percepção dos braços e das pernas. E o sentado, né, uma postura normal. A gente costuma chamar de postura do cocheiro. Vou mostrar para vocês aqui como é que é essa postura que vocês estão vendo aí. Lembra do cocheiro, a charrete, cara? Ele vai ali, ó, ele não se cansa, ele anda quilômetros nessa posição. Ele parou aqui, relaxou. Pode botar a mão em cima da perna? Pode. Pode botar no espaldar da cadeira? Também pode. Mas tudo vai estar gerando contato e tensão no corpo. A ideia do treinamento autógeno não é essa. Você está extremamente relaxado. Então, experimenta vocês fazerem essa posição, você vê como é que é diferente. Como é que é? Inclusive assim, a prática que a gente vai fazer vai ser nessa postura, ó. Como as meninas estão lá sentadas, com a mão aqui apoiada, né, com o ombro bem relaxado, só isso. Palma das mãos, né, os pés, né, bem colocado no chão, sem cruzar as pernas, né? Se cruzou, você já está fazendo pressão, né? Então, assim, Ô, Michael, vou te pedir uma ajuda agora para a gente passar um dos vídeos, para a gente poder fazer a prática. Pois não, senhor? Uma pergunta a mais. Isso tem alguma correlação com auto-hipnose? O Dr. Schultz, ele era um psicoterapeuta, neurologista e trabalhava com hipnose. E é muito curioso como é que ele teve os primeiros lampejos dessa técnica, né? É muito legal contar essa historinha para vocês, rapidinho. Ele, observando os trabalhadores que estavam reconstruindo a Alemanha na pós-guerra, ele ficava vendo lá aquele pessoal trabalhando, e na época eles importaram muita mão de obra, que era a mão de obra mais barata na época, que era a mão de obra indiana. Então muitos indianos foram para a Alemanha para reconstruir as cidades. E do consultório dele, ele ficava olhando lá embaixo, aquele pessoal, né, trabalhando pra caramba, chegava uma hora do dia, eles sentavam e faziam yoga. Terminava a yoga, começava a trabalhar de novo, ia com uma disposição até o final do dia, e umas 2, 3 vezes ao dia eles paravam para fazer yoga. E ficavam ali praticando a yoga. Eu disse, que diabo é isso que esses caras estão fazendo? Nunca vi isso. Até que um dia que ele foi, se aproximou de um capataz lá, de um dos caras lá, que era um organizador da equipe, e perguntou a ele. Aí o cara disse, olha, eles estão praticando yoga. O yoga? Mas eu preciso saber o que é isso, como é que esses caras trabalham com essa energia toda, com essa força. Aí o que ele fez? Ele passou 3 anos na Índia, só estudando yoga, estudando as técnicas e práticas místicas do Oriente. Daí ele começou a surgir, porque ele, como, né, trabalhava com hipnose em consultório, ele usava muito isso, ele associou, ele juntou a yoga, os exercícios da yoga e a hipnose, e criou a técnica. Então não é uma auto-hipnose, né? Para vocês que forem conhecer, aqueles que quiserem conhecer em algum momento, são auto-induções, mas você não fica hipnotizado por você mesmo, é impossível você se auto-hipnotizar. É um autocontrole, exatamente. Você tem um autocontrole, bem dito pelo nosso amigo. Então, assim, a hipnose entrou pelo estudo que ele fez, que ele usou fórmulas, uma fórmula muito simples, juntou com a yoga,
né, essa que eu falei expliquei das extremidades que vem para o interior do corpo, criou a técnica. E desassociou aquela história do Oriente, né, das práticas místicas, religiosas, né, que os ocidentais têm muita dificuldade em entender isso, compreender, né? Então, assim, ele desassociou totalmente. Por isso que o treinamento autógeno não tem vínculo com nenhuma religião, com nenhuma crença. Ele é uma técnica altamente científica, mas tem uma grande base espiritual. Eu, hoje, posso falar isso. Ele tem uma grande base espiritual, porque é um contato que você vai estar tendo com você, seja em que você trabalha, ou qual a área, ou qual o estudo espiritual que você tenha, né? Ele vai potencializar isso em você, né? Ele vai aumentar a sua intuição, o seu discernimento, vai abrir mais a sua visão, né? Quando a gente fala em visão, não é só essa visão que a gente tem, é uma visão muito mais ampliada. Então, assim, eu não sei se pode dizer que isso é um lado espiritual nosso em desenvolvimento, né? Eu acho que sim, né? Então, acho que você apurar isso, desenvolver isso, né, com esse autocontrole, e você não se ter dispersão, né? Você está praticando, daqui a pouco, opa, tem que ir lá na loteria fazer uma mega sena que está acumulada. Não. Né? Ele não vai deixar você fazer isso. Se você fizer, você tem que voltar do início e começar de tudo de novo. Isso que é a disciplina. Então, a disciplina interna que você vai ter, que vai refletir no seu exterior. Ok? Pois não. Ah, sim, com certeza. Você vê como é que vários mecanismos o Dr. Schultz pegou para poder criar a técnica? Ele usou um pouquinho de cada. Mantras, você vê, vocês vão, só não pode rir de mim, tá, gente? Isso aqui no início da aula da turma lá, eu começo a ensinar como são as frases, né, as formas, o pessoal fica rindo depois, pô, você nem parece você falando, pô, o que é isso? É um mantra? Porque a frase é assim, a gente precisa, né, treinar a mente, a nossa mente está muito acelerada, a gente tem que desacelerar um pouquinho. E as frases, elas são lentas, né, elas são tranquilas, elas são arrastadas. Tem umas palavras que eu estico aquela palavra bastante, tá? Então, assim, basicamente é isso que eu queria falar para vocês, né? Eu queria fechar só com mais uma historinha que eu acho que é legal comentar, porque foi um grande momento para o Dr. Schultz, né? Freud e Schultz são da mesma época, né? Então, assim, eles eram colegas e um ficou estudando muito essas coisas assim, para cada um a sua área. E teve uma reunião que eles se encontraram, né? E o Freud estava muito cioso da psicanálise, né? Aquela coisa, né? No início do século XX. E o Freud chega para o Dr. Schultz e pergunta a ele: Dr. Schultz, você não vai me dizer que você pretende curar as pessoas com isso? Ao que Schultz respondeu: de forma alguma, mas da mesma maneira que o jardineiro afasta as ervas daninhas do jardim, né, podemos afastar os obstáculos para o autodesenvolvimento da gente. Aí Freud respondeu: ok, nesse caso estamos de acordo. Então eu queria fechar com essa pequena historinha. Vou passar uns 3 vídeos aqui, ou 2, não sei, para a gente só ter um depoimento do pessoal e depois eu fazer a prática com vocês, ok? Ó, para a gente fechar rapidinho, tá bom, gente? Prometo. Vai ter que voltar, Maicon. Você pode fazer, o que você pode fazer? Você está nervoso com alguma situação, você para, respira. É um médico, está se formando agora, ele é um doutor, estava na turma, está no último ano de medicina. Não, tá bom. Mais de controle sobre o seu corpo, entendeu? Você tem um pouco mais de controle quando você pode fazer. O que você pode fazer? Você está nervoso com alguma situação, você para, respira e pronto. Fica mais tranquilo. Que eu já fazia quando eu já fiz yoga. Já fiz muito yoga e eu sempre treinava muito a respiração no chakra e tal, no chakra, fazia respiração, e eu usava muito isso. Hoje eu uso isso um pouco mais, que é o que eu já falei para meu pai. O treinamento autógeno seria o yoga, só que só a concentração. O yoga você já está na prática, você fazendo posições, você fazendo exatamente. O treinamento autógeno seria uma coisa mais mental, que é mais concentração, que é também o que o Guru estava procurando. Porque o yoga era mais fácil de se concentrar porque você estava numa posição específica. Então, bem ou mal, não tem como você se desconcentrar senão você cai. Você estava numa perna só, você estava, entendeu? Esse não, você tem que estar totalmente ligado e concentrado, porque senão você não consegue se desliga e dorme, entendeu? Isso aqui chamou a atenção, eu acho que tem
com a evolução você vai evoluindo e vai melhorando, você vai criando mais esse autoconhecimento que você mesmo falou. Entendeu? Bacana. Esse é o Leonardo, né? Como eu falei, eu estava no último ano de medicina. Ele com calor, ele não acreditando no que ele estava sentindo, ele parava, não sei se você percebeu, né? Ele parava o exercício e ele ficava assim, tocando a perna para ver se realmente a perna dele estava quente, se o pé estava quente. Aí ele falou, sério? Mas eu tenho extremidade fria, como é que meu pé esquentou? Assim, tá vendo como é que funciona? Vamos para o próximo, Michael. Pode. Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer ao Hélio pelo treinamento autógeno, né, pela classe, que as aulas foram todas muito boas, e o treinamento em si, fora dos dias de aula. Né. O primeiro resultado positivo foi uma ajuda na melhora da qualidade do sono, né, em dormir mais facilmente. E após um pequeno princípio de incêndio na minha residência, eu fui ligeiramente intoxicado na respiração, né, e eu consegui controlar sem fazer qualquer tipo de nebulização, tomar qualquer medicamento, apenas usando o treinamento autógeno. A respiração voltou depois de um certo tempo a um estado mais relaxado e normal. Então eu gostaria realmente de novo de agradecer ao Hélio, a Casa de Padre Pio, ao próprio Padre Pio, ao Frei Luiz e a todos que compartilharam esse momento conosco. Legal, esse aluno teve dá só uma pausa aí, por favor. Isso, porque assim, esse aluno inclusive está aqui na turma, né? Ele está aqui na sala, ele está aqui, o Roberto, assim, teve uma experiência muito interessante, né? E o depoimento dele, para mim, foi uma surpresa de como ele está aqui, ó. Levanta aí, Roberto, para a galera. O Roberto. Quer falar alguma coisa, Roberto? Peraí. Chega assim. Roberto, vai lá. Vem aqui, Roberto. Olá, tudo bem? Muito bem. Olá. Eu acho que é isso, a gente praticando, né? Eu agora estou tentando no banho frio, para gerar calor, né? E tem começado a dar efeito, né? Está esquentando água já na banheira? Não, água não. Mas está esquentando o corpo, né? E eu acho que foi muito bom e realmente é uma chance que a gente tem de poder testar e aproveitar. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. O Roberto teve uma experiência muito interessante. Eu acho que assim, vamos fazer a prática, né? Eu acho que eu queria só trazer os vídeos para vocês verem o depoimento do pessoal aqui, tá bom, né? E vamos fazer uma prática, assim. Aí eu... Meia luz, Não, tanto faz, tá bom assim, tá legal. Tá todo mundo com frio, né? A gente pode fazer então para aquecer o corpo, né? Como o nosso amigo. Então assim. Porque, como eu falei, assim, a gente pode fazer para aquecer o corpo, para relaxar o corpo, para o coração, regulação cardíaca, vascular, né? Para quem tem intestino preso também, ajuda a soltar o intestino, né? É impressionante, assim, como as pessoas relatam depois que começa a fazer o sistema digestor, já começa a dar um peristaltismo, já começa. Então assim, vamos fazer da regulação. Aquecer o corpo. Cardíaca para aquecer o corpo, né? Claro que assim, o primeiro exercício e o segundo são os mais importantes no treinamento autógeno. O primeiro é do peso, que a gente faz o relaxamento, e o segundo é do calor, que a gente vai trabalhar com essa ressonância que eu falei com vocês, né? Assim, sentir o que o calor faz com a gente. O que o calor faz normalmente, né? Que a gente vê aquelas experiências pequenininhas. Ele dilata, né? Ele dilata, ele abre, ele expande. Isso, Cláudia. Ele expande. Automaticamente ele vai relaxar. Então, assim, vamos usar esse exercício, né? Eu vou pular o primeiro, vou levar vocês um relaxamento básico e a gente faz a prática.
procura assim, eu vou programar e desprogramar. A programação vai ser o calor, eu vou desprogramar da mesma forma usando o calor. Tá? Então, assim, é como o carro, vai andar para frente, tem que andar para trás também. Então, desprograma, desprograma. Então, vou fazer, não riem de mim depois, né? Se eu ver alguém rindo, aí eu vou puxar a orelha da forma como é, hein, gente? Então, vamos lá. Alguém quer ir no banheiro, beber uma água, alguma coisa? Então, olha só. De preferência com os olhos fechados, né? Quando a gente olha e fecha os olhos, a gente, né, introjeta mais, a gente fica mais em contato com a gente. Lembra da posição do cocheiro? Põe os braços, né? Apoia as mãos na frente aqui da perna, né? Apoiando bem entre as pernas. Toma consciência do seu corpo. Eu vou dar um tempo para as pessoas irem se ajeitando ainda. Visualize seu corpo, sua cabeça, seu tronco, seus braços, suas pernas. Sinta todo o seu corpo. Repasse-o totalmente. Molhe um pouco os lábios. E repita mentalmente. Só mentalmente. Meu braço direito está ficando quente, quente, quente. Meu braço direito está quente, quente como o sol, e um calor agradável irradia da ponta dos dedos até o ombro. Meu braço esquerdo está ficando quente, quente, quente. Meu braço esquerdo está quente, quente como o sol, e um calor agradável irradia da ponta dos dedos até o ombro. Minha perna direita está ficando quente, quente, quente. Minha perna direita está quente, quente como o sol, e um calor agradável irradia da ponta dos dedos até a nádega. Minha perna esquerda está ficando quente, quente, quente. Minha perna esquerda está ficando quente, quente como o sol, e um calor agradável irradia da ponta dos dedos até a nádega. Vivencie o calor dos meus braços e das minhas pernas, mantendo-me calmo,
tranquilo, bem à vontade. Agora eu vou desprogramar o treinamento autológico. Minha perna esquerda não está mais quente. Ela está forte, revigorada e cheia de energia. Minha perna direita não está mais quente. Ela está forte, revigorada e cheia de energia. Meu braço esquerdo não está mais quente. Ele está forte, revigorado e cheio de energia. Meu braço direito não está mais quente. Ele está forte, revigorado e cheio de energia. Sinto todo o meu corpo forte, revigorado e cheio de energia. Agora cada um ao seu tempo, vai mexendo os pés, as mãos, lentamente, as pernas, os braços, alongando. Tudo muito lento, espreguiçando, alonga como se estivesse acordado de um soninho gostoso. Sacode os braços assim para ativar a circulação, sacode as pernas. É assim que a gente desperta do treinamento autógeno. Depois que a gente desprograma, se ativa, gera essa tensão no corpo novamente para você voltar a fazer as suas coisas do dia a dia. Só não desprograma quando for dormir. Vou dormir, estou com um friozinho lá, quentinho, aí começa, né? Faz um braço, faz o outro, faz uma perna, faz o outro e fica ali só sentindo o calor. Procura sentir o calor. Associa a imagem do sol. Vocês viram que eu associei, como eu falei, do chumbo para o peso? Do calor para o sol. Imagina a imagem do sol, imagina como você na praia pegando aquele solzinho gostoso, agora de outono, né? Imagina isso. Traz assim, faz com que a sua mente lembre você do sol aquecendo o seu corpo. Só em você lembrar disso, e você ficar lembrando, fazendo esse exercício, você vai se manter aquecido. Da mesma forma que eu consegui baixar 1 grau, né? As pessoas conseguem levar até 2 graus a sua temperatura corporal. Então, assim. Como? Pode fazer do relaxamento também? Não ouvi, não entendi. Pode fazer do relaxamento? Ah, você está lá. Pode, claro. Aí só que vai converte o sol pelo chumbo, é isso? É, mas no caso, assim, o peso, né, é diferente porque a frase muda um pouquinho. Né? Pro relaxamento, é como se fosse: meu braço direito está pesado.
Pesado. Pesado como chumbo. Então você vai fazer os 4 membros. Depois de desprogramar os 4, não esquecer de desprogramar. Vai usar o abdômen no 4º exercício. Né? Primeiro a gente tem que preparar o corpo, as extremidades, para depois a gente ir para o interior do corpo. Ok? Vai chegar no sistema digestor, que é onde você solta o intestino, onde você tem uma digestão melhor, você facilita a sua digestão. Não, você vai aquecer o sol, o exercício do sol, né, tanto para as extremidades, você vai usar ele para o plexo solar. Que através do plexo solar, a gente vai aquecer o plexo solar e irradiar esse calor para o abdômen, onde estão os nossos órgãos e as nossas vísceras nobres. Da mesma forma, você vai ativar isso, você vai aquecer, vai aprofundar o relaxamento, vai aprofundar a técnica através do plexo solar. Não sei se vocês sabem, o plexo solar é um dos chakras mais importantes do nosso corpo, né? Ele que regula todos os outros, tanto que ele funciona no sentido anti-horário, que é o sentido, né, do universo, do cosmos, né? Então, assim... Oi? Ele de todos os chakras. É, exatamente, olha ele lá, ó. Ela lembrou bem, ó. Tá ali, ó. Ele vai trabalhar toda essa região aqui, ó. Aí depois a gente vai sair dele, ó, pumba, vem direto para cá, ó. Olha o salto que ele vai dar, ó. O próximo exercício, o último exercício, que é o do cérebro, que é o da mente. Mas a gente não vai aquecer a mente, porque a nossa mente, a nossa cabeça já é muito quente, né? Então, ao contrário, a gente vai refrescar o cérebro. E aí sim, aí você se desliga, aí você, né, dá o que eu chamo de pausa profilática. Você vai abrir uma lacuna, você vai abrir um espaço onde só fica você e você mesmo. Não tem mais ninguém ali a não ser você. É muito bom. Eu não sei mexer aqui não, depois você acende aí, pessoal. Porque só para a gente poder finalizar, né? A gente também já está passando um pouquinho do tempo. Assim, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, assim, antes de a gente fazer o encerramento. Perguntem, gente, vamos lá, esse é o momento, vamos perguntar, pode ser besteira, eu respondo também. Os horários do curso, os dias, o horário, sexta-feira, isso, assim, a aula regular é semanal, às sextas-feiras, das 16 às 19. Tá? Eu tive que estender ela de 16 às 18, mas em função de uns dias na casa, a sexta-feira não funcionar, como a próxima sexta-feira que a gente conhece, não é isso, Lúcio? Aí nesse dia parece que não tem atividade na casa, né? Essa sexta agora. Não, as aulas são semanais, mas na verdade estou fazendo 2 dias e meio. Exatamente, que é a de materialização, que a casa antes das 18 tem que estar desocupada, não é isso? Então aí vai de 4 às 18 nesse dia, que é o da materialização, e nos outros dias é de 16 às 19. Que aí a gente ganha esse tempo que a gente não pode estar usando na casa. Tá? O workshop é um dia inteiro, de 9 às 18, com a pausa para o almoço, né? E aí você aprende todos esses 6 exercícios. Nas aulas regulares é muito legal porque você tem uma troca maior, né? Nessas aulas de sexta-feira. Você pode trocar, você pode estar sempre perguntando mais coisas, a vivência é muito maior, a gente tem mais liberdade. O workshop é muito corrido, né? Porque a gente tem que ganhar tempo para poder passar tudo, praticar, né? Mas no final a cabeça vai sair fresquinha, ninguém vai sair de cabeça quente não. Vai aprender muita coisa, mas refrescar a cabeça também, tá bom? Sim, aqueles que se interessarem, né, assim, eu poderia abrir uma turma em junho, começando em junho, né? Já estou na segunda turma agora, começou em abril, terminando agora em maio, né? Então, assim, a próxima turma iniciaria em junho, uma data a ser programada, ainda vou ver com a diretoria da casa aqui, a secretária, para saber dessas datas. Alguma pergunta, gente? Todos bem? Agradeço aí a paciência, né, o tempo de vocês, obrigado por terem vindo. Aproveitem essa oportunidade, não deixem, né, procurem conhecer, pelo menos assim, eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta que vocês vão usar para o resto da vida de vocês. Alguma coisa vocês vão incorporar disso daí, é muito legal. Vocês viram alguns depoimentos, eu tenho vários depoimentos gravados, e eu acho que é bacana fazer isso.
eu não paro mais, agora é só para o avançado. Assim, né? E o nível básico prepara para o nível avançado. Aí o nível avançado, né, como tudo que é avançado, é o quê? Autoconhecimento, né? Você se auto-perceber melhor, perguntas e respostas ao inconsciente, você começa a ter uma troca maior com você mesmo, né? Auto-reconhecimento das suas potencialidades, despertar, né, as qualidades inatas em vocês, habilidades que às vezes a gente não tem, porque não sabe. A gente vai aumentar o nosso coeficiente intelectual com o avançado. A gente vai dar um plus na gente mesmo. Mas primeiro tem que preparar o básico para depois chegar no avançado. Fazer o teste lá com o professor Hélio para ver se está apto para passar para o avançado. Eu faço o teste lá com o pessoal. Fizeram comigo, eu tive que passar no teste. Olha, minha turma só teve 20% de aprovação. Então, assim, foi muito pouco no teste que foi feito pelo professor. Para você ver a seriedade que é você chegar nesse nível. Abre o cabeção, imagina um cabeção que não está muito preparado, né? Tem inteligência, mas não tem sabedoria. A gente já viu muitos por aí fazendo grandes destruições, né? Então, assim, a gente tem que preparar. Por isso que a mente precisa mesmo ser bem trabalhada, ser bem preparada para a gente chegar num nível avançado com segurança, né? E principalmente com amor, né? Essa prática, vocês vão perceber que traz muito amor próprio. Você vai ter um amor por você, né? Quando Jesus falava, né, ame o próximo como a si mesmo, o mais próximo de você é você mesmo, né? Os outros estão aí, mas você é o mais próximo. Então é essa proximidade que você tem que ter. Por isso que o treinamento autológico, ele leva você para dentro, ele leva você a entrar em contato com você mesmo. São fórmulas simples, vocês viram, né? Alguém teve dificuldade para fazer o exercício do calor? Quem não esquentou aí, levanta o dedo. Quem não sentiu nenhuma parte do corpo não esquentar? Todo mundo sentiu uma parte do corpo esquentar um pouquinho? Todos. Em alguma parte a gente vai sentir, né? É um comando, o cérebro ele vai associar isso, vai fazer você perceber. Esse sentir é que é o legal no treinamento autógeno. É ele que, quando você começa a sentir que ele, tá acontecendo, aí você continua e não quer parar mais. Bem, é isso, eu acho que tem mais algum recado aí o pessoal também fazer o encerramento. Agradeço a vocês de coração, espero vê-los em breve, todos aí, tá bom? Muito obrigado. É domingo. Até domingo, hein? As inscrições já estão abertas, hein, gente?